Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De acordo com o Índice Global de Desperdício de Alimentos de 2024 das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo. No programa de hoje, vamos falar de alimentação sustentável com a Cláudia Cheron Koenig e Pietro Rodrigues. Cláudia Cheron Koenig é pesquisadora principal do Departamento de Pesquisa da Fundação José Egídio Setúbal. Boa tarde, Cláudia. Seja muito bem-vinda ao programa. Boa tarde, Joel. Boa a todos e todas que estão escutando. Cláudia, por que nosso país desperdiça tanto alimento? Bom, o que a gente observa nas pesquisas é a gente tem um problema sistêmico, né? Tem várias perspectivas englobadas nesse sentido. Então, a gente tem problemas de desperdício que vão desde da parte de produção, né? Se a gente pensa assim, acho que vale aqui mencionar um pouquinho que tem uma diferença entre perdas e desperdícios de alimentos. Perdas de alimentos é desde a produção agrícola até quando a gente chega ali na parte de distribuição. E o desperdício, ele vai da distribuição até o consumidor final. Quando a gente pensa, então, em desperdícios de alimentos, tem vários fatores que estão relacionados, desde a parte de armazenamento, a parte da logística, e também muitos aspectos que estão relacionados à cultura mesmo da população, né? Então, falta um pouco uma educação em relação a manutenção desses alimentos, a estocagem e a própria produção da alimentação. Isso acaba gerando um desperdício muito grande de alimentos aqui no Brasil. Nosso outro convidado é o Pietro Rodrigues, pesquisador principal do Departamento de Pesquisa da Fundação José Egídio Setúbal e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC São Paulo. Pietro, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Joel. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês para trocar essas ideias aqui. Nós vamos trocar ideias a respeito do desperdício, da fome no país e também de um evento que a Fundação José Egídio Setúbal vai realizar essa semana. Pietro, como explicar essa contradição? O Brasil é um dos principais países de desperdício de alimentos no mundo, mas está no mapa da fome. Bom, Joel, essa é uma questão... Assim, eu não queria dizer apenas complexa, mas é uma discussão que tem muitos atores envolvidos, né? Eu gosto de pensar a contradição da questão da fome muito relacionando com as causas das perdas e desperdícios. Quando a gente começa a observar, como a Cláudia estava dizendo, que as causas de perdas de alimentos tem muito a ver com o momento da produção do alimento até chegar a distribuição do alimento, a gente começa a perceber que causa da perda de alimentos tem a ver com produção, tem a ver com perdas da produção, com embalagens, tem a ver com a forma como, até um pouco de conhecimento, a forma como os alimentos são manuseados ou manejados, né, no campo, e que isso é uma causa que vai fazer com que 1/3 dos alimentos brasileiros sejam perdidos ali. Essa é uma causa importante, em que a gente tem uma série de ineficiências que passam não apenas pelo produtor, mas pelo produtor, pelas relações do produtor com outros fornecedores, com os transportadores, com as pessoas que vão estar lidando com a embalagem e assim por diante. Uma outra parte significativa do alimento vai ser perdido em outros momentos. O manejo, o gerenciamento do estoque no supermercado, a compra por impulso,
é o descarte de alimentos muito relacionados a um desconhecimento mesmo da população com relação a fazer a previsão do que você precisa de alimentos e o que você o que você compra, mas também como você pode reaproveitar esses alimentos. Falando de supermercados, estamos falando de restaurantes, estamos falando de uma série de atores. Então, quando você junta todas essas peças, a gente percebe que falta conhecimento, falta tecnologia, falta, muitas vezes, melhores condições de armazenamento de alimentos. E essa soma de ineficiências vão levando a uma perda gigantesca de alimentos durante todo esse processo. Bom, isso é uma parte das questões. Mas uma parte, ainda assim, do alimento ele é produzido e chega às pessoas, chega à sociedade. Aí a gente tem que ver a outra dimensão, que é a dimensão social. Para uma parcela importante da população, o alimento ele não consegue acessar o alimento. O alimento que ele consegue acessar é aquele alimento ultraprocessado, o alimento que tem maior vida útil, né? Aquele que está, enfim, são esses alimentos, toda essa discussão sobre alimentação de ultraprocessados. O acesso, as barreiras de acesso, e que aí estamos falando da barreira para a alimentação e alimentação saudável, tem outras causas. E a gente pode estar falando de causas relacionadas à renda, podemos falar agora tem também... E serão as causas sociais, né, que impedem boa parte da população brasileira o acesso ao alimento. No perspectiva de hoje, além dessa entrevista com nossos dois convidados, nós teremos a coluna Desafios do Terceiro Setor com a Núria Chaim, que é gerente-geral da Associação Prato Cheio, com mais de 10 anos de experiência em projetos de segurança alimentar no terceiro setor. Uma reportagem direto de Nova York, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre os níveis altos e persistentes da fome na África e, claro, o nosso momento musical. Dia 6 começa na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA-USP, aqui em São Paulo, o primeiro fórum All for Food, de inovação e sustentabilidade. Como caminhamos em direção à transição de sistemas agroalimentares sustentáveis? Essa é uma iniciativa da Fundação José Egídio Setúbal. Cláudio, explica um pouco para quem está nos ouvindo, a importância desse evento. Isso, na verdade, assim, é uma iniciativa da Fundação José Luiz Egídio Setúbal em parceria com a rede All for Foods, né? A rede All for Food é uma rede formada por pesquisadores de diferentes universidades aqui no Brasil e fora do Brasil, e o intuito é juntar essa rede e pensar em soluções para que a gente tenha produção sustentável, essa redução de perdas e desperdícios de alimento, juntando a academia com o setor produtivo, pensando como disponibilizar essas inovações, atuando nesse sentido, né? Esse evento, então, ele nasce desse sonho de juntar a rede, tanto a academia, o terceiro setor e o setor produtivo, para discutir as tendências e o que vem acontecendo, né? Quais são as ações que vêm ocorrendo nesse sentido para uma produção agrícola sustentável. E a gente tem, então, no primeiro dia, vão ser algumas palestras mais voltadas com estudos de casos e alguns pesquisadores que estão na área, que traz a ideia da economia circular. O Pietro vai apresentar para a gente a pesquisa de perdas e desperdícios que foi relacionado ao mapeamento de instituições, de projetos de instituições sociais, que ficou uma pesquisa muito também, e e vai ser apresentado um projeto muito bacana que não vai ter o resultado final, mas é um projeto que nasceu também de uma parceria da Fundação com a rede All for Food, que é um ranking de sustentabilidade, onde eles vão explicar a metodologia neste evento. No segundo dia, a gente traz alguns casos de produções agrícolas que
buscaram essa transição para sustentabilidade, então com produção orgânica, produção de cacau cabruca e a produção de pirarucu na Amazônia. Vão ser casos muito interessantes, onde a gente usa de estudos de caso para analisar quais foram os atores presentes nessa transição, o que levou essa transição a acontecer e como que a filantropia pode atuar para acelerar essas transições sociotécnicas, né, essa transição mudando o processo produtivo para uma produção mais sustentável. E a gente vai ter também a participação especial do professor Jos Bieman, da Universidade de Wageningen, da Holanda, né, e ele é um especialista na área com cooperativas e com estudo de cadeias agrícolas. Então ele vem para enriquecer esse olhar dos fatores que estão acelerando essa transição ou que auxiliam na governança da rede. E por último, na sexta-feira a gente tem também a participação especial do professor Paulo Furquim, que vai trazer também esse olhar da competitividade com a cooperação, como que a gente consegue acelerar, como facilita para acelerar essa transição. Esse resumo que você fez do evento, que começa no dia 6 e termina no dia 8, quem está nos ouvindo? Bom, o resultado disso do ponto de vista para o consumidor, para o cidadão comum, o que ele pode esperar? Olha, as expectativas nossas são altas, assim, né? Esse fórum é a primeira tentativa aí da gente juntar a academia, o terceiro setor e o setor produtivo, e a intenção é que a gente veja como que está hoje, transições que já aconteceram, e que a partir disso nós tenhamos para os próximos anos uma orientação de pesquisas e estudos que devam ser feitos para dar um suporte também para que políticas públicas possam ser elaboradas e implementadas, né? Então, a partir do momento que a gente identifica qual que é essa trajetória da transição sociotécnica, quem são os atores importantes, em que momento que isso acontece, né? Essa transição, ela acontece em várias etapas, então é muito importante a gente saber em cada uma dessas etapas quem que está atuando. No momento que a gente descobre, que a gente identifica isso, fica mais fácil a gente observar outros nichos que estão acontecendo, produções de outros produtos na Amazônia, na Mata Atlântica, enfim. E a partir daí a gente identificar, olha, neste momento dessa transição, precisaria de um ator aqui que vai impulsionar o mercado, ou um ator que vai colocar quem está atuando ali para conversar e chegar a fortalecer a rede, ou um ator que vai começar a atuar mais com as políticas públicas, alguém que vai ajudar esses pequenos produtores a buscar um mercado para exportação. Enfim, cada caso é um caso muito específico, mas a partir do momento que a gente consegue identificar a importância dos atores em cada uma dessas fases da transição, a gente consegue dar um suporte para facilitar que a transição aconteça de uma forma mais rápida, né? E também que o que é empregado pelo terceiro setor, quando faz algum projeto social, que ele seja implementado de uma forma mais eficiente. Então, a gente sabe, neste momento da transição, seria fundamental a atuação para formação de rede. Então, a filantropia pode entrar nesse momento para auxiliar essa formação de rede, ou a filantropia pode entrar nesse momento para auxiliar o diálogo com políticas públicas. Essa é a nossa intenção, assim, colocar esses atores todos para conversar, ver onde estamos e o que devemos fazer de pesquisa na academia nos próximos anos, e a filantropia, como que ela pode melhorar isso, ou investindo em pesquisa, ou atuando mesmo com o terceiro setor para fazer que essas transições para a sustentabilidade ocorram de uma forma mais rápida. Fazendo um resumo, qualificar melhor as organizações que atuam no terceiro setor. Isso, podemos dizer assim. Bom, eu vou ter uma importante informação para você que atua no terceiro setor. O Observatório do Terceiro Setor toma um espaço, Voz das ONGs. Seu objetivo é dar visibilidade a pequenas e médias organizações do terceiro setor, para facilitar a divulgação de seus projetos. Para saber mais e participar, acesse o nosso site observatoriotrisetor.org.br. Bom,
chegou a hora do destaque da semana. Nós vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório do Terceiro Setor. Direto da redação, Lucas Neves traz as informações. Olá, Lucas. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. CIE e Google oferecem 70 mil bolsas de estudo. No Brasil, o trânsito mata mais do que armas de fogo. Pacová lança guia de captação de recursos para organizações de base. O estudo Retrato da Solidariedade revela o perfil da filantropia brasileira em 2023. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias, você pode acessar observatório3setor.org.br, lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Muito bem, você volta na próxima semana com mais informações. Esse foi o Lucas Neves, direto da nossa redação. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem FAO, alarmada com os níveis altos e persistentes de fome na República Democrática do Congo. Mônica Gray, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Uma análise integrada de fase de classificação da segurança alimentar, IPC, na sigla em inglês, revela que cerca de 25% dos habitantes da República Democrática do Congo, RD Congo, estão enfrentando fome aguda. Os dados cobrem o período de julho a dezembro desse ano, quando 25 milhões e 600 mil congoleses, ou 22% da população do país, se encontram na fase 3, que representa insegurança alimentar aguda, alta ou acima desse patamar. Isso inclui 3 milhões e 100 mil pessoas em níveis críticos de insegurança, ou seja, já na fase 4. A informação foi divulgada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, no início dessa semana. A agência afirma que as projeções para o próximo ano vão ser as mesmas, se não houver uma mudança radical no fornecimento de assistência internacional ao país africano. A violência armada e os confrontos por recursos naturais causaram estragos massivos na infraestrutura rural e atrapalharam a produção agrícola da nação. Um leve choque econômico, aumento de preços ou uma safra ruim podem colocar mais pessoas à beira da fome. A agência da ONU afirma que é preciso acabar com a violência para restaurar a produção de alimentos e apoiar as famílias no campo a melhorarem a sua produtividade. Se comparado ao ano passado, 25% dos pastores de rebanho reportaram perdas de animais e 35% dos lares atingidos pela crise cultivaram as suas plantações numa área menor que a usual. A agência da ONU está apoiando os agricultores a retornarem à sua produção. Com isso, muitos lares vão poder gerar uma média de 100 quilos de legumes cada em menos de 2 meses. A FAO também está ajudando quase 150 mil pessoas em Kivu Norte e Ituri com transferência de dinheiro para realizarem serviços em pequena escala de jardinagem e pecuária. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray. Ô Pietro, a fome atinge o Congo, mas não é só lá, aqui também. Desde 2016, o Brasil está no mapa da fome. E, claro, temos uma produção agrícola razoável no país. Por que isso acontece? Joel, essa não é uma resposta muito simples, né? Assim como outros lugares do mundo, a gente tem uma série de barreiras para acesso ao alimento, né? Quando a gente pensa nessas barreiras, gosto muito de apontar o dado sobre a renda do brasileiro. Qual é a porcentagem da renda do brasileiro que é a porcentagem, por exemplo, com relação à cesta básica, né? O que a gente percebe é que os dados mais atuais, se a gente pegar lá a proporção do salário mínimo com relação à cesta básica, a gente está falando que a cesta básica come uma porcentagem muito grande, chega às vezes até próximo de 50% do salário do salário mínimo. Isso já foi muito menor, tá? Cresceu bastante nos últimos tempos, né? Nos últimos anos, desde 2016 para cá. Acho que o Brasil entra numa crise social, mas também
uma crise de renda, né, e o preço dos E a alimentos. pandemia também deve ter. A pandemia contribuiu muito com isso. E a gente vê uma dificuldade das pessoas acessando alimentos, né? E ainda mais se a gente colocar uma camada de dificuldade nisso, um alimento saudável, isso vai ficar ainda mais difícil, né? Então, eu vejo isso como uma questão importante, assim, né? Se a gente... O gasto com alimentação, proporcionalmente à renda, tem aumentado, né? Hoje, acho que essa é uma das principais causas para o Brasil, eu diria que é isso, né? A questão da renda é uma pressão muito importante. Em algumas localidades, além da renda, é o que você vai se alimentar. Quais são as cestas de alimentos disponíveis, né, para o alimento ali daquelas famílias. Aí eu acho que a gente está falando também de uma desigualdade bastante importante, bastante significativa. E, além dessas causas, a gente tem que ver o efeito disso. Então, famílias que comem pior, têm pior qualidade de vida, tem pressão sobre o sistema de saúde, as pessoas vivem, né, em condições de saúde piores. Quando a gente vai olhar para grupos específicos, por exemplo, para mulheres que estão ali grávidas, né, ou amamentando, isso dificulta a amamentação, ou faz com que a gestação tenha mais riscos do que uma gestação em que a mulher está ali sob uma alimentação saudável. Para crianças, isso tem efeito sobre o crescimento das crianças, a altura, o peso. Agora nós temos o problema do sobrepeso das crianças. Então, assim, quando a gente olha para as causas, no Brasil eu diria que a renda é o principal. Quando a gente olha para os efeitos, a gente consegue ver esses efeitos de maneira diferente em diferentes grupos sociais. O Brasil desperdiça mais de 55 milhões de toneladas de alimentos ao longo da cadeia produtiva, segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 64 milhões de pessoas têm acesso restrito à comida. É um cenário difícil, Cláudia. Como reverter? Eu acho que tem muita coisa que precisa ser feita aí, né? Aquilo é o sistema todo que apresenta alguns pontos de falhas. Então, se a gente pega, por exemplo, a logística, muito do que é desperdiçado hoje em dia está relacionado à forma como é transportado. Às vezes, uma pequena mudança na forma como esses alimentos fossem colocados dentro de caixas para distribuição na ponta lá para o consumidor, o armazenamento já faria com que esse desperdício fosse reduzido, né? Muitas vezes os grandes varejistas, a fruta tem que estar num padrão definido, formato definido, algumas falhas, aquele alimento já fica de fora. E não que não fosse um alimento de qualidade, um alimento bom para ser consumido, mas simplesmente por alguns defeitos visuais mesmo no alimento, ele acaba sendo desperdiçado. Então, assim, tem pequenas coisas que eu acho que poderiam ser feitas e teriam um efeito grande na cadeia, né? Treinamento dos produtores né, para essa parte da logística, ou mesmo o contato, né? O que muitas organizações hoje em dia já tentam fazer, o contato entre o produtor para disponibilizar esse alimento para o consumidor final, são alimentos que são saudáveis, que têm o conteúdo nutritivo que as pessoas precisam, mas visualmente eles não estão mais tão bonitos. Então, pequenas ações já resultariam em uma redução relativamente grande, porque são alimentos desperdiçados muitas vezes no transporte, no armazenamento. Então, enfim, e quando a gente chega depois no varejo, tem toda aquela parte que a gente comentou anteriormente, né? O cuidado adequado na forma como ele é estocado, uma gestão do estoque adequado do alimento dentro do varejo, isso já facilitaria também que um desperdício tão grande fosse evitado. A gente ouvindo a Cláudia, Pietro, você percebe que nós precisamos melhorar muito, né, em relação às etapas da cadeia produtiva. Se fala assim em políticas públicas, mas cada território no nosso país precisa, né, de um projeto específico. Como fazer isso num país tão grande como o nosso?
João, é uma dificuldade bastante grande. Eu gosto de pensar também essas questões de duas maneiras. Uma é olhando quais são os intervenientes que conseguem fazer algumas mudanças mais estruturais. E aí, definitivamente, a gente precisa de políticas públicas, né? O governo federal, desde 2023, tem feito um avanço bastante significativo na legislação de suporte tanto, né, à segurança alimentar quanto ao abastecimento das localidades, dos territórios com relação aos alimentos. Então, são duas políticas nacionais importantes que têm integrado, as cidades, que é a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar, e a política de abastecimento também, que é uma legislação particular, em paralelo. Bom, ambas essas legislações, o que tem acontecido é que a gente começou a territorializar. Então, é importante que os municípios e as localidades se integrem às políticas públicas, gerando uma série de incentivos, fazendo com que, sobretudo, com que os dados, com que a gente saiba quais localidades têm déficits de alimentos e quais tipos de alimentos, qual é, por exemplo, o estoque ou a previsão de estoque em determinados municípios, em determinadas localidades. Isso é o que a gente está acontecendo no nível estrutural agora, que é o governo federal. Outras razões, outras formas de a gente começar a combater isso, tem a ver com a sociedade civil mobilizada. A gente viu durante a pandemia aí, dentro, né, de um cenário em que as políticas públicas de segurança ou a participação da sociedade civil estava bastante fragilizada. O que a gente viu foi uma resistência enorme da sociedade civil. Então, em momentos de crise, a gente vê a sociedade civil resiliente, lá atuando, crescendo, se mobilizando em redes sociais, se mobilizando recursos, né, para tentar mitigar os efeitos da fome, ou a fome em diversas localidades. Então, sociedade civil rica, pujante, rica, estou dizendo em recursos também, mas estou dizendo em termos aspiracionais, mobilização, é um fator crucial ali para a resiliência de todo um ecossistema, né, social, de combate à insegurança alimentar. A gente tem feito uma pesquisa, feito um levantamento sobre qual é a ação e o papel da filantropia nesse processo. A filantropia, ela deve ser compreendida aqui como complementar ou suplementar as políticas públicas. O papel da filantropia tem um papel bastante específico, né? Porque ela não chega nos territórios como fazem outras organizações da sociedade civil, mas ela tem esse poder catalítico, ela tem esse poder de gerar pesquisa, por exemplo, pesquisa independente sobre o terceiro setor, né? Nós aqui somos das universidades, mas muitas vezes a gente tem pouco espaço para estudar o terceiro setor. Na fundação a gente tem feito isso, né? E tem aí um departamento crescendo para estudar esse tipo de aspecto que a gente considera bastante relevante. E conhecer, né, quem são os atores, como a Cláudia estava falando, a logística é um problema. Tá? Legal. Qual é o papel da filantropia na logística? É muito difícil, são poucos exemplos, os exemplos são muito ricos. Quando você conversa com alguma ONG que tem feito, ou um negócio de impacto social, está ali sendo mobilizado ou financiado pela filantropia, trabalhando em logística, você fala, é um trabalho gigantesco, enorme, super bonito de ser feito, mas precisa ganhar escala, e eles têm uma dificuldade bastante grande de ganhar escala, porque precisa de recursos, né? Então, para cada elo da cadeia, para cada probleminha que a gente já falou aqui, poderia ter uma organização social, ou algumas organizações, ou muitas organizações sociais ali também sendo financiadas, estudadas pela filantropia. Então, acho que a gente percebe que esse esforço tem que ser um esforço coletivo, que vem lá das questões mais estruturais do governo, agora chegando nos municípios, que é uma novidade, e a filantropia tem que fazer essas conexões com as políticas públicas, mas também fomentar essas estruturas locais do território que são absolutamente importantes aí para a resiliência do sistema. Você deu ênfase à filantropia. A filantropia comunitária, por exemplo, não poderia ser uma solução para esses problemas que você acabou de falar? A filantropia comunitária, definitivamente, Joel, ela tem um papel importante porque ela chega nos territórios, conhece as paisagens, conhece as pessoas, as comunidades, a cultura, a história. Eu acho que, quando tudo isso é levado em consideração, a gente tem programas, digamos,
com mais impacto e mais conectados com a realidade. Só que tem um aspecto importante, que a filantropia tem recursos escassos também, né? Muitas vezes tem bastante... alguns filantropos com bastante recurso, mas o recurso frente à necessidade... Porque a origem dela é da própria comunidade, né? E quando a gente fala da filantropia comunitária, é ainda mais difícil. Então, a questão dos recursos é um aspecto essencial, e para ganhar escala, a gente precisa estar falando de outros atores, inclusive incluir empresas nesse papel social que eu advogo para que elas tenham também. Hoje, na coluna Desafios do Terceiro Setor, nós contamos com a participação da Núria Chaim, gerente geral da Associação Prato Cheio, que tem mais de 10 anos de experiência em projetos de segurança alimentar no terceiro setor. Ela vai falar sobre a importância do terceiro setor no cuidado com a alimentação do brasileiro. Olá, Núria, seja bem-vinda ao nosso programa. Desafios do Terceiro Setor. Bom dia, boa tarde, eu sou Núria, eu sou da Associação Prato Cheio, sou gerente da associação desde 2017. A gente da Prato vem ano a ano aumentando a nossa área de atuação e a importância de atuação. Nosso trabalho está baseado na redução do desperdício de alimentos e no fornecimento de alimentos saudáveis para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, com o apoio da Prato e com o apoio de outras organizações como a Prato Cheio, pessoas que precisam do apoio, que precisam se alimentar, tomar café, almoçar, jantar, às vezes morar em instituições sociais, elas recebem uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais nutritiva, mais balanceada, graças ao trabalho da Associação Prato Cheio e de outras organizações que fazem um trabalho semelhante. Então, ali há redução do desperdício, o fornecimento de alimentação saudável. E essa é a grande contribuição de organizações da sociedade civil, de ONGs, pessoas que se reúnem para modificar uma situação que consideram injusta, uma situação em que elas sabem que elas podem fazer a diferença. Então, tantas organizações que estão aí trabalhando e lutando para que pessoas em situação de insegurança alimentar tenham um alívio dessa situação, tenham uma melhora na sua alimentação, tenham uma condição de vida mais adequada, uma condição de vida mais digna. E esse é o papel da Prato Cheio e de tantas outras organizações que trabalham na causa da alimentação, da promoção da alimentação saudável e também como a Prato na redução do desperdício de alimentos. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Obrigado a você, essa foi a Núria Chaim, gerente da Associação Prato Cheio, que hoje participou da coluna Desafios do Terceiro Setor. Vamos divulgar agora o resultado da nossa enquete no Instagram, onde os nossos ouvintes e seguidores também fizeram perguntas a respeito do tema do programa. A pergunta foi essa, viu, Pedro? Você tem uma alimentação saudável? Chegou agora aqui, ó. 62% diz que sim. E 38% diz que não. 62% tem uma alimentação saudável. E 38% diz que não. Você que é um pesquisador, embora aqui há uma diferença que eu preciso explicar para você que está nos ouvindo e para os nossos dois convidados. Aqui a gente faz uma enquete, coloca uma pergunta no Instagram e os nossos seguidores respondem. Você aí faz pesquisa, tem uma metodologia científica. Mas esse resultado, 62 a 38, 62% diz que tem uma alimentação saudável, te surpreendeu ou você acha que... Eu imaginei que era o contrário, né? São 70% diz que não tem alimentação. Todo mundo hoje, quem não recorre uma vez ou duas vezes por semana ao fast food, ou mais, né, do que isso. Mas, enfim, 62% diz que tem uma alimentação sustentável. Te surpreendeu essa... Absolutamente, Joel. Eu acho que tem a ver com o viés das pessoas que ouvem o programa, né? São pessoas saudáveis, pessoas ali preocupadas, né, com a saúde, meio ambiente, com a sociedade. Vamos gravar isso, viu? E os nossos seguidores têm uma alimentação saudável, pelo menos 62%.
Eu acho que assim, os dados, assim, eu não sou da área necessariamente da área de saúde, né? Mas os dados sobre alimentação saudável são desoladores no Brasil, né? O que a gente mais vê hoje é em todas as classes sociais, sobretudo as classes sociais mais pobres, né? A qualidade da alimentação é muito desigual, né? Então, a gente tem essas desigualdades brasileiras, elas se refletem, inclusive, na capacidade que as pessoas têm de colocar alimento saudável no prato, né? É muito curioso que esse debate todo, né, agora sobre os pântanos alimentares, não são localidades que só têm alimentos ali, com pouca disponibilidade de alimentos frescos, naturais, de baixo processamento, né? E a ideia dos desertos alimentares, né, quando a gente não tem acesso num raio mínimo ali a produtos naturais, esses termos, né, que eram muito do campo, que diziam um pouco sobre essas desigualdades do acesso a bons alimentos, acabaram entrando na legislação brasileira. Eu acho que isso é um papel bastante significativo. Desde 2023, né, existe uma política nacional que compreende e define, né, esses termos dentro das políticas públicas do Brasil. Acho que é um reconhecimento de que a coisa não vai bem. Um reconhecimento de que essa alimentação saudável tem muito a ver, né, com as outras desigualdades enfrentadas pelo Brasil. Vamos ouvir a Cláudia. Cláudia, você tem uma alimentação saudável? Agora você pegou. Eu não consigo também dizer que não estou entre esses brasileiros que precisam pelo menos de uma vez a 2 vezes na semana recorrer a uma alimentação fora de casa, a um fast food, né? É um pouco difícil. A gente busca, né, ter essa alimentação saudável, mas é um pouco mais complicado. Pelo menos ela está no seu horizonte, como uma utopia que no futuro você vai alcançar. A gente tem essa intenção, mas sim, enfim. Peguei você, né? Agora me conta, essa enquete nossa, 62% diz que sim, 38% diz que não. Te surpreendeu? Para o Pietro, não, mas eu queria um comentário rápido seu, porque eu tenho 2 perguntas aqui dos nossos seguidores. Eu acho que o que o Pietro falou está correto, é uma amostra que não é uma amostra relativa à população brasileira, né? Se a gente pega os dados do IBGE, eu acho que seria mais ou menos o oposto, né? O inverso, a quantidade de brasileiros que não tem uma alimentação saudável, mas pensando na amostra que foi selecionada aqui e são os ouvintes do programa, pode ser que esteja correto. Bom, o futuro ideal seria uma parceria com o departamento de vocês, para o Pietro vir com uma metodologia científica. Por enquanto, a gente vai ficar com a nossa, que pelo menos os nossos seguidores tenham uma alimentação sustentável. Eu diria aqui para dentro, pelo menos um integrante aqui da equipe tem alimentação, os outros segue o seu caminho, viu, Cláudia? Eu tenho uma pergunta aqui da Maria Clara. Qual é a diferença entre fome e segurança alimentar? A Maria Clara perguntou. Responde, Cláudia, por favor. Sim. A fome, a gente considera que falta o alimento, né? Então, a partir do momento que a pessoa não tem o acesso à alimentação, ela vai ter a fome. Então, a fome está mais relacionada ao acesso à alimentação. A insegurança alimentar, ela engloba outros fatores. Então, além do acesso a esse alimento, você também tem a qualidade do alimento, uma alimentação, de repente, que seja muito com ultraprocessados. É o que o Pietro também comentou, que hoje a gente tem um problema de obesidade. A gente vê isso muito também na infância, obesidade infantil. Isso entra em insegurança alimentar. Então, não basta só receber o alimento, mas tem que ser um alimento saudável, um alimento de qualidade, para que a pessoa não tenha essa insegurança alimentar. Então, a insegurança alimentar, ela é um pouco mais ampla, não envolve só a falta de acesso, mas também a qualidade do alimento que a pessoa tem acesso. Pietro, eu não sei se você tem esses dados, estou aqui buscando na memória, de entre 30 milhões e 35 milhões de brasileiros sofrem de insegurança alimentar. É isso?
É isso, Joel. A gente tem que entender um pouco também sobre como a segurança alimentar ela é classificada. Existem algumas classificações. A gente, no geral, a gente assume a classificação da FAO, da ONU, né, do relatório SOFI, que é esse relatório que fala sobre a situação da alimentação no mundo. E temos também o do IBGE, tem uma classificação até mais severa assim, do que o do SOFI, né? Essas classificações se conversam, obviamente, mas elas levam parâmetros, né? Consideram parâmetros diferenciados para tratar sobre segurança alimentar. Quando a gente fala de 33 milhões de brasileiros, a gente está falando de 33 milhões com algum grau de segurança alimentar. Ou seja, ele almoça, mas não janta. Pode almoçar, mas não janta. Ou não toma café, mas não almoça. Exato. Tem uma coisa também que é bastante significativa, é a qualidade da alimentação, né? Quando a gente vai falar de pessoas que estão... Um caso muito interessante, 2023, a gente perdeu 3 milhões de pessoas... Perdeu, não, né? Tiramos 3 milhões de pessoas da insegurança alimentar severa, né? Que era fome, né? Subalimentação. Então, a gente tem hoje, em perspectiva, mais ou menos 1,2 milhões de pessoas com esse grau que não sabe se tem uma refeição, né, se vai comer a próxima refeição. Bastante gente ainda, mas saímos de 4 e hoje já estamos redução de 85%. Foi até um dado bastante alarmado aí pelo governo, né? Mas é bastante importante. Agora, a gente tem uma quantidade bastante grande dessas pessoas, né, com algum grau de insegurança. Às vezes não consegue comprar proteína. A proteína, eu acho que é um caso importante, né? Sobe o preço da carne, a gente consome muito proteína de carne também, tem um aspecto cultural, você sobe esse preço, as famílias têm menos acesso, né? Então, a gente está falando de pessoas que vão comer uma alimentação pobre. E olha só, quando a gente está falando de 33 milhões, se a situação fica um pouco pior, por desabastecimento, aumento de preço, perda de renda, desemprego, né? Essas pessoas... elas estão ali na corda bamba, é muito frágil, elas podem entrar, podem se agravar, né, o estado, né, de segurança alimentar delas, saindo de uma moderada, eventual, para algo um pouco mais severo, né. Então, esses dados, a gente consegue destrinchá-los, mas eles mostram a fragilidade de uma porcentagem muito grande da população brasileira, o que eu acho que é o mais importante. Né? Ainda sofre de segurança alimentar. Eu tenho uma pergunta para você do Augusto. E a gente já falou disso no bloco anterior, mas contemplando aí a pergunta dele, é importante a participação dos nossos seguidores. O Augusto pergunta a você, o Brasil produz tanto alimento, mas está no mapa da fome, por quê? Eu diria que a gente distribui mal. O Brasil está no mapa da fome porque ele é desigual. Tá? Eu acho que a desigualdade é aquilo que explica a fome no Brasil. Desigualdade de renda, desigualdade de acesso à alimentação, desigualdade de acesso à alimentação saudável. Em todos os níveis, a gente está falando da desigualdade. Desigualdade, eu acho que é o grande vetor da insegurança alimentar no Brasil. Para além disso, né, a desigualdade ela também vai estar refletindo também em outros aspectos. Por exemplo, na capacidade que os municípios têm ou as localidades têm de prover logisticamente, né, de armazenar corretamente alimentos. A gente vai ter essas desigualdades que não são só do nível do indivíduo, são do nível também das capacidades que os municípios e estados têm de prover a alimentação adequada e saudável para suas comunidades e famílias, né? Então, acho que a gente está falando de diversos tipos de desigualdade, mas eu diria que a desigualdade é o grande vetor da insegurança alimentar no Brasil. É o grande responsável, né, pela insegurança alimentar. Bom, convido você a participar da nossa enquete. Basta ficar atento à caixinha de perguntas no nosso Instagram. Para maiores informações, acesse o nosso site observatório3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais. Observatório 3 Setor, e o 3 sempre é em numeral. De acordo com o levantamento recente, a perda e o desperdício de alimentos geram de 8 a 10% das emissões de gases globais, né, do efeito estufa. Quase 5 vezes mais do que o setor da aviação. E uma perda significativa de biodiversidade ao ocupar o equivalente a quase 1/3 das terras agrícolas do mundo. O custo
da perda do desperdício de alimentos na economia global é estimado em cerca de $1 trilhão. Bom, você que está acompanhando o nosso programa e ouvinte, eu vou dar dados expressivos que depois eu vou repercutir com os nossos dois convidados. Em média, cada brasileiro joga fora mais de 41 quilos de comida por ano. Você falou disso rapidamente no bloco anterior, Pietro, quando disse que uma compra desnecessária, né? Provavelmente está aí, né? Em média, 41 quilos de comida por ano nós desperdiçamos. Cada brasileiro. Você pensou nisso, Cláudia? Que você desperdiça 41 quilos de alimentos por ano? Segundo o Pedro, é porque você compra as coisas desnecessárias, né? Supermercado, ninguém está isento disso, né? Todo mundo chega para comprar alguma coisa e compra o dobro, né? Mas fala, Pedro, eu te interrompi. Não, eu ia falar que tem a ver com isso, né? E a gente tem desperdiçado em todos os aspectos, mas um ponto relevante aí dessa sua análise, João, tem a ver também com a ideia de segurança alimentar, carrega o nome segurança é um termo bastante importante, né? Quando a gente fala, alguns países levam isso a sério, né? Se a gente pega a Índia, a produção de alimentos, a gestão do alimento é uma questão de segurança alimentar, segurança nacional. Nos Estados Unidos é uma questão de segurança nacional. A gente vê que a questão da segurança ela tem esse aspecto de soberania do país. A gente fala até de soberania alimentar e não é à toa, né? A gente também tem as questões sobre desperdício de alimentos, né? E hoje a gente vê que, por conta desse aspecto da segurança, a segurança alimentar está relacionada com outras temáticas. Agora a gente está falando da temática ambiental, mas também estamos falando da temática energética, por exemplo, né? Então, acho que muitas vezes a gente fala da competição aí entre a produção de alimento para consumo e também para produção energética. Enfim, as disputas por terras, a questão das indústrias, né, no processamento também, gerando ali gases de efeito estufa e assim por diante. Acho que tem uma série de ineficiências nesse processo, mas o que eu queria dizer é a segurança alimentar tem esse aspecto, outros aspectos, né, aspecto de soberania. Ou seja, a sua análise é muito complexa, né? Depende de vários fatores, né, para você construir uma resposta. Cláudia, você sabia que 60% do desperdício ocorre em casa? Não, é um dado bem assustador, né, quando a gente imagina isso, e o que é interessante nessa informação também é que esse desperdício não acontece só em famílias de uma classe mais alta. O percentual de desperdício também acontece nas populações mais vulneráveis, isso muito por falta de informação, tanto sobre o armazenamento do alimento, mas o preparo do alimento também, né? Então, são ações que poderiam ser tomadas para reduzir esse desperdício, né? Ações simples, com educação, programas de educação, mesmo educação na escola, que desse uma orientação maior nesse quesito para a população. Um aspecto importante quando a gente pensa também na produção do gás, né, do gás carbônico, os gases de efeito estufa que são gerados pelo resíduo, a gestão de resíduos dos municípios, né? Hoje em dia já tem muita coisa que pode ser feito, que vai sendo, tem essa necessidade da educação da população também para reciclagem de lixos, né, e separar esse material orgânico. Isso pode gerar também um resultado muito bom. Uma das pesquisas que vão ser apresentadas, inclusive no nosso evento, na quarta-feira à tarde, é do professor Fábio Orochi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho muito bonito sobre economia circular nas cidades, um trabalho que aborda muito a forma de tratamento de resíduos. Acho que vale a pena, quem puder acompanhar, vai ser muito legal. Os alimentos mais desperdiçados são arroz, feijão e carne, que é a base, né, da refeição do brasileiro. É uma loucura isso, né, Cláudia? É uma loucura, mas tem muita coisa de aspecto cultural também envolvido, né? Quando a gente compara, por exemplo, com países europeus,
a Alemanha, mais em específico, as pessoas não têm problema de deixar o alimento na geladeira por uma quantidade maior de dias e voltar a utilizar esse alimento. Acho que aqui no Brasil tem muito isso, assim, fez o alimento, mas quer comer depois o arroz fresquinho, não vai guardar o arroz, ou não sabe a forma correta de guardar para utilizar isso depois. O feijão a gente quer comer fresquinho, não vai reutilizar, né, algo que foi feito. Em muitos casos, acho que isso também é um aspecto cultural que tem que ser trabalhado. Você lembrou um aspecto muito importante, né? Você pode congelar o alimento. Tem gente que tem neurose disso, né? Não comeu num dia, já no outro dia está estragado e joga fora. Exatamente. Estamos caminhando para o final do programa. Foi uma conversa muito boa com vocês. Eu preciso fazer umas perguntas fundamentais e eu agradeceria que se vocês respondessem rapidamente. A primeira, Pietro, nós falamos do evento, a Cláudia já vai fazer novamente o convite daqui a pouquinho, e neste evento vai ter uma pesquisa que eu gostaria de te ouvir. Sim, João, nós fizemos um levantamento aqui sobre as ações de 2020 a 2023, sobre as ações da filantropia no apoio à temática de segurança alimentar no Brasil. O que a gente identificou foi aproximadamente 400 projetos, a gente deixou, classificamos eles por ODS, por região, por tipo de atuação, quem eram os parceiros, como se deram as parcerias. Foi um trabalho bastante complexo, levou mais de um ano, e agora a gente chegou a alguns dos resultados, né? O que a gente identifica é que a filantropia tem atuado, mas ela segue um pouco das desigualdades. A filantropia ainda está muito concentrada, né, nas sedes da filantropia, ou seja, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e assim por diante. A filantropia no Sudeste, né? No Sudeste. Terceiros do Norte e Nordeste. Exatamente. A filantropia também tem apoiado muito iniciativas ligadas a consumo, ligadas à distribuição de alimentos, mas pouco tem olhado para outros fatores estruturais em segurança alimentar, como a gente falou, o apoio à logística, né, o apoio às redes de varejo, conectando, né, os alimentos ali que podem ir para outras comunidades, enfim, tem um espaço enorme aí para a filantropia atuar. Então, a gente vai passar por esse panorama, vamos ali falar um pouco dos desafios da filantropia, e dos desafios, sobretudo, também da parceria das organizações sociais que atuam no território com a filantropia também, que é outro tema super interessante de ser comentado. O importante é que a sociedade civil coloque na sua agenda com mais ênfase essa discussão da segurança alimentar e principalmente da fome. Tá? Cláudia, eu queria te ouvir mais um pouco, mas eu queria que rapidamente você falasse sobre o evento, convidasse o nosso ouvinte, as pessoas que nos seguem no nosso programa, e também esse programa é para o Instagram. E aí eu quero que você fale com aquela ênfase, por que eu devo me deslocar até a FEA e assistir esse evento? Então, o convite aqui para todos. É um fórum onde a gente vai trazer vários atores para essa conversa, né? Então tem a academia, que vai dar o embasamento científico para essa discussão, tem o setor privado, pensando na parte de inovações, ações serem tomadas mesmo ali na ponta, e o terceiro setor com a visão também de como auxiliar ou o que pode ser feito para que tenha essas transições, né, para sustentabilidade. Eu acho que é uma chance de pautar o que vai ser pesquisado nos próximos anos, né? Mostrar a ideia era trazer todos esses atores para discussão, para a gente identificar o que deve ser a pauta dos próximos anos, né? Onde estamos, onde queremos chegar. Então, com certeza, estar presente vai auxiliar nessas discussões e vai ajudar a direcionar aí o que vai ser feito esses próximos anos para alcançar a sustentabilidade. Eu acho que é isso, assim, vai ser um evento muito legal, onde tem especialistas de várias áreas, a gente buscou uns exemplos riquíssimos de cadeias que já alcançaram estão na fase, né, chegando na transição ali para ser sustentáveis. São exemplos muito bonitos de ações que estão sendo feitas, vão ser apresentados trabalhos muito bacanas, pesquisas que já foram realizadas, e acho que a discussão vai ser muito rica. Quem tiver interesse no tema e tiver tempo e
disponibilidade, vai ser um prazer receber vocês todos lá. Lembrando que o fórum deve acontecer lá na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, ali dentro da USP. Para fechar, me fala um sonho, Cláudia. Qual é o seu maior sonho? O meu sonho é ver muitas transições acontecendo aí, principalmente Amazônia, Mata Atlântica, né? A gente realizando projetos e conseguindo auxiliar para que com essa sustentabilidade, né? Que a mata seja mantida, as populações que atuam localmente consigam ter também o seu recurso, né? Sejam sustentáveis economicamente e fazer esse mundo ser sustentável para as próximas gerações. Afinal, tenho 3 filhos. O mundo tem que estar sustentável para eles. Muito bonito. Um sustentável para as futuras gerações, principalmente para os seus filhos. Tá? Pietro, qual é o seu maior medo? Meu maior medo é que a gente continue do jeito que a gente está, João. A gente, sem a colaboração que eu acho que é necessária, a colaboração entre o terceiro setor privado, governo, tá? Para que a gente realmente consiga encarar os desafios que a gente tem no Brasil e no mundo. Tá? Eu acho que esse é o maior medo, que a gente não se mova desse lugar onde a gente está nesse momento. O Perspectiva está terminando, mas voltaremos na semana que vem. Eu agradeço a participação da Cláudia Cheron-Koenig, pesquisadora principal do Departamento de Pesquisa da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. O Pietro Rodrigues, que é professor do Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais, o IBMEC, e também pesquisador da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. O nosso programa, o Perspectiva, é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, Observatório do Terceiro Setor, no Instagram e no Facebook. Lembrando que o site do Observatório é observatoriotercetor.org.br. E quero convidar você, na próxima quinta-feira, às 16 horas, a acompanhar o nosso programa Brasil ODS, falando sobre a redução das desigualdades. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.